A outra notícia, essa já bem mais triste, que é a notícia da morte do Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco, com passagem na seleção brasileira, passagens breves por Barcelona, portuguesa, mas que fez história realmente com a camisa do Vasco da Gama. Morreu hoje aos 68 anos em decorrência de um câncer no intestino. Uma notícia triste, e aí, com certeza, eu não tenho muita coisa para falar de lembranças do futebol de Dinamite, mas talvez alguém aqui ainda tenha pego ali um pouquinho da carreira dele, então deixo com vocês aí. O único aqui seria Felipe Assis, né? Mas como ele está ali na base do 1%, eu vou falar rapidamente aqui sobre o Roberto Dinamite. Eu acho que todo mundo cresceu acompanhando o Campeonato Brasileiro, quando pegava ali uma informação de um placar, quem é o maior artilheiro de campeonatos brasileiros? Roberto Dinamite, 190 gols, 181 pelo Vasco, 9 pela Portuguesa. Então sempre foi um cara muito referência. E a gente está vivendo agora um momento, eu diria até que não só no esporte, né? A gente passou o que passou ali no final do ano, praticamente já na virada do ano, com a morte do Pelé, a gente vai ver agora, né? Situações como essa, né? Então, não só no esporte, como aconteceu com a Rainha Elizabeth, a gente tá vendo agora essa geração de caras estabelecidos e que a gente acompanhava, que via entrevista e sabia do peso dessas pessoas, agora se despedindo, né? E certamente o Roberto Dinamite é um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro, o maior jogador do Vasco, o maior ídolo do Vasco, foi homenageado em um luto de 7 dias que o Vasco colocou. E, enfim, é um jogador muito relevante, né, na história do futebol brasileiro, um grande atleta que se vai. Mas tá eterno aí, né, também, do que fez no futebol. Grande atleta e também ele, enquanto gestor, né, que ele foi também presidente do Vasco, ele conquistou o último título nacional do Vasco, né, em 2011, que foi a Copa do Brasil. E muitas coisas que eu não sabia até sobre ele, né, foi uma morte que eu não esperava também, ele já estava até mal, mas assim, foi hoje vendo Esporte Espetacular também que eu vi, muita coisa sobre ele, né, foram matérias muito bonitas, né, depoimentos muito emocionados também, né, do Roger, Sim. E o Júnior, Zico, né, que eram grandes amigos. Muita gente falando assim ao vivo e muito emocionado, né, então dava para ver que ele era um cara assim muito, muito querido. Uhum. E enfim, é um cara que fez história no Vasco, né? Que é marcado, assim, o Vasco mesmo imediatamente mudou Em homenagem a ele, Zico vestiu a camisa do Vasco. Vestiu a camisa do Vasco. Isso aí é enorme. Impressionante, né? Pois é. Então, mais um grande ídolo de uma era, né? De grandes ídolos que se vai a gente tendo que se adaptar, né? A conviver no futebol com menos craques, né, desses. Diga aí, Val. Não, Minhoca citou um negócio assim, que é maravilhoso, né? Porque eu também me aproximei muito do futebol na época que não tinha internet assim tão disseminado, né? Olhando os guias da Placar e tal, e Roberto Dinamite sempre foi essa referência de goleador do Campeonato Brasileiro, né? Mas até para mim, assim, eu, enfim, sou da geração ali anos 90, né, que associou imagens de clube a jogadores. E Roberto Dinamite sempre foi a imagem primeira, né, que vem do Vasco, assim. É o cara que está imediatamente associado ao Vasco, como o Flamengo é Zico, como o Corinthians, na geração que eu peguei, era Sócrates, e aí depois vieram outros jogadores, né, o Corinthians teve uma fase maravilhosa no final dos anos 90, então Reinaldo no Atlético Mineiro, então eram aqueles jogadores que tipo, meio que estampavam consigo a imagem do clube, né? Então eu acho que Roberto, ele tem um valor muito grande no futebol brasileiro, sobretudo porque para mim, assim, ele é referência de gol de artilheiro no Campeonato Brasileiro, mas também porque ele representa uma história grandiosa de um dos maiores clubes do nosso país, que é o Vasco, né? E eu gosto muito também de imagem, e eu acho a camisa do Vasco uma das camisas mais bonitas que tem no futebol mundial, sabe? A coisa eu acho a camisa muito bonita, da Cruz de Malta com a faixa preta ou branca, dependendo do uniforme. E a imagem da camisa em Roberto Dinamite é uma imagem que está na minha mente, sabe, do futebol, assim, uma das imagens recorrentes no futebol, que eu cresci nos anos 90 vendo muito. Então,
é muito chocante, e seria, para mim, a grande notícia do dia, assim, a gente estaria falando fantástico, os programas todos teriam falando isso. Né? Inclusive, quando a gente estava se não fosse a barbaridade juntos, que aconteceu em Brasília. Que aconteceu hoje, verdade. Perfeito, né? A gente o Roberto Dinamite nem merecia isso, para falar a verdade. Merecia domingo inteiro do pessoal falando sobre ele. Infelizmente, teve uma barbaridade em Brasília. E era a programação, né? Enquanto a gente estava vendo o Esporte Espetacular mesmo, durante o programa se dizia assim, olha, durante a nossa programação de hoje e no Fantástico, enfim, vamos ter outras homenagens, né? E o Tarcísio está aqui falando também, Tarcísio Xavier, mais uma vez, uma moderação importante. Ele é dirigente muito importante, o Roberto Dinamite, inclusive bateu de frente com o Eurico Miranda. Foi esse cara que realmente bateu de frente com o Eurico Miranda, que era outra peça também que, bem ou mal, tinha muito a cara do Vasco, né? Então... Eurico expulsou o Roberto Dinamite da tribuna de honra do São Januário. E aí foi uma das grandes imagens, né, do futebol ali no início dos anos 2000, porque era um presidente expulsando o maior ídolo do clube, da história do clube, da tribuna de honra. Aí depois o Roberto Dinamite virou de fato uma oposição política ao Eurico Miranda, tornou-se presidente do Vasco em 2008. E aí o Roberto Dinamite tem um capítulo ruim da história dele, porque ele, enquanto presidente, acumulou 2 rebaixamentos do Vasco, né? O Vasco foi rebaixado 2 vezes na gestão dele, mas foi um altos e baixos, uma gestão de altos e baixos, porque foi rebaixado em 2008, tudo bem que ele teve uma participação menor, porque ele chegou em 2008 no Vasco, o time depois foi rebaixado, aí depois ele trouxe o Vasco de volta para a Série A, e trouxe o último título nacional do Vasco, que foi a Copa do Brasil. Ainda na gestão de Roberto Dinamite, o Vasco teve aquele jogo contra o Corinthians, se não me engano, nas quartas de final da Libertadores de 2012, um jogo histórico. Cássio, né? Exatamente, Diego Souza contra Cássio. E teve o Campeonato Brasileiro de 2011, em que o Vasco foi muito prejudicado pela arbitragem, né? Inclusive no jogo contra o Flamengo, que teve, se não me engano, pênaltis que não foram apontados pelo árbitro de uma maneira assim escandalosa. E aí depois o Vasco acumulou outro rebaixamento com o Roberto Dinamite. Teve uma certa rusga, assim, né? Aquela coisa que a gente sempre discute do ídolo quando assume a função no clube e ele corre o risco de queimar a sua imagem, mas aparentemente o Roberto Dinamite soube superar isso e o Vasco ama ele. Soube contornar, né? Ficou uma coisa tipo... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E mesmo com altos e baixos, como você falou, né, Vilar? O último título nacional do Vasco foi graças à gestão de Dinamite, né? Foi dentro da gestão de Dinamite. Alguém mais para falar sobre Dinamite? Só para acrescentar uma coisinha. Dinamite, quando a gente olha para o futebol, muitas vezes, no caso de Pelé, por exemplo, a gente tem a referência de um jogador que parou de atuar nos anos 70, talvez nos anos 80 ainda, mas que, para além disso, a vida de Pelé foi a lembrança do que Pelé era como jogador, o que Pelé representava, a imagem do rei, que sempre foi sendo construída. Na carreira de Roberto Dinamite não é exatamente assim. Ele, quando para de ser jogador, em 92, 93, ele vira vereador, logo depois ele vira deputado, depois ele vira presidente do Vasco, e ele segue uma carreira ocupando postos de algum destaque público até coisa de 6, 7 anos atrás. Uma carreira que começa lá nos anos 70. Então tem uma longevidade nesse posto de destaque que é até um pouco raro para esse tipo de carreira como jogador de futebol. E só para finalizar, rapidinho, Dinamite é muito conhecido fora do Brasil por causa de uma passagem meteórica pelo Barcelona. Assim, no Barcelona, 3 jogos, né? Negativo, né? E aí, tipo, infelizmente, eu acho até um certo desrespeito à história dele, quando os jornais espanhóis fazem uma lista das contratações mais flopadas da história do Barcelona, ele está sempre entre as mais flopadas, assim. Eu acho uma injustiça tremenda por ele. Aliás, teve um comediante... Até porque ele meteu 2 gols logo na estreia, né? Então,
certa forma, não foi tão flopado assim. Tem um comediante que é lá de Brasília, que é até daquela companhia Os Melhores do Mundo, que é o Vitor Leal, ele dizendo que quando criança, em 1980, quando ele volta do Barcelona, né, o Dinamite, ele vai enfrentar o Corinthians. Aí o Vasco ganha de 5-2. 5 gols do Dinamite, só. Então, gostava de fazer gol, rapaz. Aí sabia, né?